Flamengo estuda a contratação de meia argentino que atua na Premier League. Empresários de Wesley continuam visitando clubes na Europa. Flamengo projeta receber mais de 225 milhões de reais pelo lateral direito no meio do ano. Reviravolta geral. CBF encerra a negociação com Carlo Ancelotti e Jorge Jesus volta à pauta. Que bagunça! Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Antes da gente falar de Flamengo, vamos falar dessa pequena reviravolta. Será que é pequena reviravolta? Essa novela Ancelotti também, vou te contar, se arrasta desde 2023 e parece que agora chegou ao fim, né? A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, encerrou conversas com o italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. E aí, segundo informações, né, que o italiano ficou irritado com o vazamento de notícias sobre sua suposta assinatura com a CBF para treinar a seleção brasileira, ele que ainda tem contrato com o Real Madrid até o fim de 2026. E aí, diante de péssimos resultados por lá, o Real Madrid que pode terminar a temporada sem título, esperava-se que o Real demitisse o italiano, mas não aconteceu porque existe uma multa rescisória e aí não existe nenhum intermediário que negocia pelo Carlo Ancelotti, nem pelo lado do treinador, nem pelo lado da CBF, apenas a conversa entre o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e o próprio treinador, e aí o italiano teria ficado aí irritado com esse vazamento de informação daqui, informação da Espanha, é o Marca, é o AS, é o GE, enfim. E aí, rapaz, chutaram o balde, encerraram a negociação, então o Ancelotti não vem mais. Tem até um meme aí do paparazzo rubro-negro em relação à Lady Gaga, né? Um tempinho atrás que a Lady Gaga viria para o Rio de Janeiro e acabou não vindo, e aí ele passa filmando, ela não vem mais. Aí viralizou esse meme e agora tá todo mundo dizendo que ele não vem mais, o Ancelotti. Então, e agora? O que vai acontecer com o futuro da CBF? Rapaz, a que ponto chegou, né, a Confederação Brasileira de Futebol, a seleção brasileira. E agora o Jorge Jesus volta à pauta, né? Volta a ser aí o técnico prioridade. Jorge Jesus que não tá bem no Al Hilal, né? Tá a 6 pontos lá do líder, enfim, tá um pouquinho distante do título. Os críticos estão pegando bastante no pé do Mr. Jorge Jesus. Ele ficou um pouquinho chateado pela CBF nessa insistência aí com o Carlo Ancelotti. Agora o Edinaldo vai precisar fazer um carinho aí no Jorge Jesus, que sempre teve esse sonho de treinar a seleção brasileira. Agora, Edinaldo, o que falta para de fato você ir com tudo no Jorge Jesus e trazer o Mister, né, para treinar aí a seleção brasileira? Todo mundo sabe que a negociação com o Carlo Ancelotti era uma negociação complexa, né? O Real Madrid ainda está em fim de temporada, ainda tem a La Liga, enfim. E a CBF não pode mais perder tempo, não dá mais para brincar. Copa do Mundo tá aí, né? Tá chegando. E o Jorge Jesus tem todos os requisitos aí para assumir a seleção brasileira. Acho até mais preparado do que o Carlo Ancelotti, em questão de adaptação, né? Ele que foi muito feliz aqui treinando o Flamengo, conhece o Brasil, se adaptou bem ao Rio de Janeiro. Então bota logo aí o velhinho aí e acaba com essa novela, acaba com essas reviravoltas que acontecem aí pro técnico da seleção brasileira. Bom, estamos em semana de Copa do Brasil. Ontem o Inter, que sufoco para ganhar o Maracanã. O Inter que jogou em casa, hein? É o Maracanã. Maracanã não é o estádio não, é o time lá do Ceará. E aí, rapaz, o Maracanã jogou fechadinho, o Inter teve muita dificuldade, né? Fez um gol lá no final, gol Salvador, 1-0. E tivemos outros jogos que poderiam também dar a zebra, né? O Fortaleza, rapaz. Que isso, quase que o Fortaleza perdeu pro Retrô. O Retrô
quase que ganhou do Fortaleza. E o Atlético Mineiro, rapaz, que não ganha de ninguém, só ganhou do Botafogo, ontem empatou com o Maringá. Maringá, 2-2, rapaz. E o Fluminense, que sufoco pra ganhar a Aparecidense. Não. A Aparecidense teve chance de ganhar o Fluminense no Maracanã. E o Renato Gaúcho estava pé da vida. Torcedor do Fluminense que foi ontem para ver o espetáculo, né? Viu lá 1-0 suado e saíram vaiando o time. Bom, hoje temos alguns jogos da Copa do Brasil. O Flamengo que só entra em campo na quinta-feira, dia 1º de maio. Então a gente traz aqui os confrontos da Copa do Brasil de hoje. Ainda teve o São Paulo, que esse aí fez o dever de casa e ganhou do Náutico os jogos de ontem. A gente traz aqui a informação que o Botafogo hoje recebe o Capital, capital do DF, Distrito Federal, 7h. O Ceará vai receber o Palmeiras, 7h30. O Novo Horizontino recebe o Corinthians. O CSA recebe o Grêmio. E o último jogo da noite, Paysandu e Bahia. E aí os jogos de quinta-feira tem Brusque recebendo o Atlético Paranaense, Operário e Vasco, Santos e CRB, Criciúma e Bragantino, Botafogo da Paraíba e Flamengo, Cruzeiro e Vila Nova, e os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O elenco rubro-negro faz hoje, quarta-feira, às 15h30, o horário da atividade do Flamengo, 3h30, a última atividade antes do embarque para São Luís do Maranhão, onde enfrenta amanhã o Botafogo da Paraíba, jogo 9h30, Copa do Brasil, primeiro jogo, Felipe Luiz que deve aí definir os relacionados para a partida após essa atividade de hoje, de 3h30. Então lá para as 5, 6 da noite, a gente já deve ter aí a informação dos relacionados. Felipe que deve poupar aí grande parte dos titulares. Eu acredito até que o Felipe vai com um time misto, né? Deve colocar aí 1 ou 2 titulares no time, o goleiro vai ser poupado, o Arrascaeta, o Pulgar devem ser poupados, a zaga também, que tem a minutagem muito alta na temporada, mas assim que a gente tiver informação, após essa atividade, a gente traz aqui para o torcedor. Bom, uma das posições que o Flamengo monitora para reforçar aí na próxima janela é a lateral direita. Não por necessidade imediata, mas o Flamengo acredita que vai vender o Wesley no meio do ano. Recentemente, os empresários do jogador estiveram na Europa, né, fazendo aí um tour, reuniões com vários clubes para ouvir, enfim, já para pavimentar o terreno. Houve reunião com vários clubes da Inglaterra e também clubes de outros países, entre eles equipes que disputam a La Liga, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. O intuito foi conhecer projetos e também estreitar laços com os clubes europeus, preparando aí o terreno para uma venda milionária. A viagem não tem relação com o Flamengo e ainda não houve reunião com o rubro-negro após essa passagem aí do staff pela Europa. Também não chegaram propostas, apesar de alguns times terem demonstrado interesse. De qualquer forma, o Flamengo já vem preparando aí para negociar o jovem que recebeu investidas nos últimos anos, inclusive na antiga diretoria, o Wesley quase foi vendido para a Atalanta. Outros clubes seguem interessados no atleta. A expectativa do Flamengo é receber ofertas entre 35 a 40 milhões de euros. O Flamengo estipula aí vender o lateral direito, convocado para a seleção brasileira, por esses valores. E aí, convertendo para o real, isso aí dá mais de 255 milhões de reais. É quanto que o Flamengo quer receber pelo Wesley, e aí seria a maior venda da história, né? Você acha que o Flamengo deve vender o Wesley no meio do ano ou tentar segurar o garoto até dezembro? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E os valores são esses? A partir de 255 milhões de reais. Tem conversa? Ou não? Sua opinião é muito importante aqui pra gente. O Flamengo segue de olho no mercado para reforçar posições no elenco. E todo mundo sabe, né? Que o Flamengo está aí negociando com o Jorginho, deve ser o primeiro reforço da próxima janela, né, do meio do ano. Além do Jorginho, a contratação de um meia, de um camisa 10, jogador com características do Arrascaeta, é a prioridade de José Boto, diretor de futebol. E o nome que vazou aí ontem é de Facundo Bonanotte, argentino de apenas 20 anos, que pertence ao Brighton, da Inglaterra, e vem jogando a Premier League pelo Leicester.
Inclusive, Facundo Bonanote está emprestado, né? E o Leicester está aí disputando o campeonato inglês, né? E a diretoria do Flamengo observa aí o jogador e acredita que o atleta pode ser aí uma peça interessante para disputar a posição com o Arrascaeta. Isso aqui fui eu que mudei o texto, tá? Porque tá todo mundo falando assim, olha, o Flamengo tá querendo contratar um reserva pro Arrascaeta. Eu acho tão feio isso. Contratar um reserva pro Arrascaeta. O cara já vem diminuído, né? Ele já vem sem estrela, ele já vem em baixa. Por quê? Porque a gente sabe do potencial do Arrascaeta. Então eu coloquei aqui, o Flamengo está tentando contratar um meia para disputar a posição com o Arrascaeta, ficar mais bonito, para disputar a posição com o elenco, para o jogador se sentir valorizado. Porque você imagina, você vai em cima de um meia, de um jogador com características parecidas com a Arrasca, um meia de ligação, um meia armador, que chega, pisa na área, dá o passe, gosta de dar assistência, e fala assim, ô fulano, a gente está querendo te contratar para você ser o reserva do Arrascaeta. O cara vai virar e vai falar, pô, vou ser contratado para ser reserva? Deixa eu ficar aqui mesmo, que aqui tá bom. Entendeu? Então é realmente complicado. Bom, essa informação que o Flamengo quer o Facundo Bonanote, argentino de 20 anos que pertence ao Brighton, foi do Beto Júnior no programa Charla Podcast, meu parceiro Betão. E aí, devido à falta de profundidade no setor, o Flamengo priorizou aí a contratação de um meia que exerça essa função do Arrascaeta. A ideia é ter aí um jogador que possa disputar a posição, atuar de vez em quando o Arrascaeta precisar fazer esse controle aí de carga, controle de minutagem. A Arrascaeta não vai aguentar todos os jogos, é preciso descansar. Um jogo como esse de quinta-feira, por exemplo, se a gente tivesse um meia, né, poderia colocá-lo no time para o jogo contra o Botafogo da Paraíba, né? Se esse meia chegar aqui e arrebentar, pode inclusive jogar junto com a Arrascaeta. Imagina, 2 meias no mesmo time, né? Qualquer adversário fica doido, porque eles vão fazer acontecer. Facundo Bonanote tem sido peça importante para o Leicester na temporada, visto que atuou em 33 partidas, com média de 50 minutos por jogo. Nesse período, o meia argentino marcou 5 gols e teve aí 3 assistências, né, nesse recorte aí de 33 partidas. Então é um meia habilidoso que faz gols, concede também assistências aos seus companheiros de equipe, é um jogador que, apesar de estar no Leicester, é um jogador que está valorizado, porque vem entrando nos jogos, média de 50 minutos por jogo, né? É quase um titular absoluto. E aí, nesse período, o meia argentino ele é visto com muita importância lá na Inglaterra, lá na Premier League. Além do Facundo Bonanote, o Flamengo, através do seu scout, tem alguns nomes, tá? Nessa posição aí de meia armador, podemos dizer, de camisa 10, para chegar no meio do ano. Então, o Boto definiu aí alguns reforços, né, além do Jorginho, um meia e também um atacante. Então, a gente fica aí na expectativa para trazer aí os reforços, para qualificar ainda mais o elenco rubro-negro para a sequência da temporada. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, repara, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Estamos chegando a 800 mil, eu só tenho a agradecer pelo carinho da audiência. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, muito obrigado por tudo, um grande abraço, a gente volta ainda hoje com novidades do nosso Mengão. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!